A depressão, ela é uma doença. Ela não é loucura, ela não é frescura e muito menos irresponsabilidade. Ela atinge mais de 350 milhões de pessoas no mundo. O Brasil está em quinto lugar em casos de depressão e em primeiro em transtornos de ansiedade. A depressão, ela não escolhe faixa etária ou classe social. Ela é uma doença que provoca uma mudança na maneira de como a pessoa ela percebe e sente a vida. É como se fosse colocada uma lente escura na frente dos olhos da pessoa. E isso faz com que as pessoas enxergam os fatos da vida de maneira negativa, trazendo junto com ela sentimentos de tristeza, de mágoa e muitas vezes de medo. E essa lente, ela não deixa com que a pessoa enxergue a vida de maneira mais positiva, de maneira mais colorida, mas sim ao contrário, uma vida sem graça. Tudo aquilo que ela tinha prazer e satisfação em fazer, ela não consegue mais. A depressão, a causa dela é multifatorial. Existem vários fatores que acabam contribuindo para que ela possa desenvolver. Eu não sei qual é a sua história de vida e o que fez você entrar nesse estado depressivo, mas uma coisa eu sei, você é o agente principal da sua melhora. Cora Coralina, ela fala que por mais que você esteja no momento que parece que tudo esteja desabando, você pode decidir entre rir e chorar, entre ir e ficar, entre desistir e lutar. E nesse caminho da vida incerto, o primordial, o mais importante, é você decidir. E esse é o poder que você tem, de você tomar as suas decisões, porque tem alguns fatores, algumas situações que só depende de você para que você possa melhorar, para que você possa sair desse quadro depressivo. Saiba que essa baixa energia que hoje você se encontra, isso se deve a fatores externos e internos. Quando eu falo de fatores externos, isso está relacionado a toda situação que envolve a sua vida, que envolve o mundo, como o desemprego, a morte de um ente querido, uma traição, tudo que nos causa muito estresse. E esse fator externo acaba afetando aquilo que sentimos dentro de nós. Só que tudo isso vai depender do poder que você vai dar para essa situação. E tudo isso que sentimos dentro de nós vem através dos nossos pensamentos, que acaba afetando a nossa área emocional. Porque tudo aquilo que pensamos gera sentimento e que gera um comportamento. O nosso cérebro, ele não sabe diferenciar entre fantasia e realidade. Tudo o que pensamos ou falamos com muita convicção, ele acredita como verdade. Então, se a gente só pensa e só fala coisas negativas, nós vamos estar programando o nosso cérebro para que ele entre em um estado depressivo. Então, comece a observar. O que você pensa? Quais são as maiorias dos teus pensamentos? Quais são os sentimentos que você está alimentando dentro de você e como o seu corpo está reagindo a tudo isso? Mas do mesmo jeito que você programou o seu cérebro para entrar em uma depressão, você também pode reprogramar o seu cérebro para sair dessa depressão. Se lembre, toda escada que desce, ela também sobe. E muitas vezes você acaba entrando nesse estado de depressão porque você acaba focando naquilo que você não tem. E quando você faz isso, isso traz uma energia muito ruim, muito negativa. Então foca naquilo que você tem. Outro fator que também pode ajudar uma pessoa a entrar em depressão é você focar naquilo que depende do outro, que depende do outro fazer e não daquilo que depende de você fazer. Então começa a focar naquilo que você precisa fazer e coloque em prática, porque quando você foca naquilo que o outro precisa fazer, isso traz uma energia negativa para você, pensamentos negativos e você diminui o seu autocontrole. Você também precisa dedicar um tempo a mais para você descansar o seu corpo, para você descansar a sua mente. E quando eu falo para você
Descansar não é apenas você tomar um banho, comer alguma coisa ou ficar na frente da TV. É muito mais do que isso, vai além disso. Quando eu falo em você cuidar do seu corpo, é você fazer uma atividade física. Porque quando você faz uma atividade física, o seu sangue circula melhor, os batimentos do seu coração aumentam e o seu cérebro libera um antidepressivo natural. E devido à nossa vida corrida, tantos compromissos que a gente tem para fazer, estudar, trabalhar, família, festas, reuniões, dentro de tantas outras coisas, acaba não sobrando tempo para si, para que a gente possa olhar para aquilo que realmente precisamos. E nesse ritmo todo acelerado de pensamento, atitudes e sentimentos, se tornou tudo muito automático, porque não fomos educados a estar refletindo sobre as situações, sobre os sentimentos, sobre as nossas atitudes. E tudo ficou muito automático. E isso está fazendo com que a gente adoeça cada dia mais. O nosso cérebro, ele foi programado a reagir, ou seja, toda ação tendo uma reação. E a reação do nosso cérebro é uma combinação entre pensamento, emoção e atitude. Exemplo, quando uma pessoa nos decepciona, o nosso cérebro rapidamente traz um sentimento de mágoa e de tristeza, que também traz junto um pensamento de inconformidade. O nosso cérebro, ele age muito rápido e não temos um tempo para parar, para pensar sobre o que aconteceu em relação àquela situação. Sejam atitudes de outras pessoas para com você, seja as suas atitudes, seja situações que acontecem na vida, seja pensamentos em direção a você ou em direção ao mundo ou a outra pessoa. Qualquer aspecto da sua vida merece que você olhe para dentro de você e veja o que está gerando tudo isso. Se você continuar apenas na ação e na reação, você vai sentir um grande vazio dentro de você, como se você estivesse com um oco. E muitas vezes o simples fato de você conseguir identificar um sentimento, uma emoção, isso já vai ajudar na sua melhora. E você ter um tempo para olhar para dentro de si é colocar um significado entre a ação e essa reação. O pensamento positivo, ele precisa ser cultivado, mas quando a pessoa ela está nesse estado de depressão, os pensamentos negativos se intensificam muito. É importante você estar atento aos pensamentos, principalmente aos pensamentos negativos, porque ele traz uma energia muito ruim, traz algo negativo que faz você se sentir para baixo, faz com que você se sinta mal. E até mesmo com pensamentos. Como exemplo, ninguém gosta de mim, nunca fui feliz, nada dá certo para mim, é melhor eu desistir. Esse tipo de pensamento ele não faz parte da realidade. Toda vez que você depara com esse tipo de pensamento, que você fala esse tipo de frase para você, você precisa dar alguns passos para trás, refletir e reformular tudo isso que você falou para você. Procure identificar as emoções que estão fazendo com que você tenha esse tipo de pensamento. Reflita sobre essas emoções, mas não foque nos pensamentos negativos, porque senão isso vai fazer com que você continue nesse estado de depressão. Você não é a sua mente, você não é a sua tristeza, você não é o seu medo, você não é a sua raiva. Pensamentos negativos estão presentes em quadros depressivos, mas você não é só pensamento. Você não é uma pessoa depressiva. O momento da sua vida não é a sua vida toda. E você precisa saber a diferença entre sintoma e você. Então eu quero que fique muito claro para você que se respeitar e se conhecer é desenvolver o hábito de reservar um tempo para a pessoa mais importante, você.
Eu sou a Suédia, psicóloga e hipnoterapeuta, e este é o meu canal. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, principalmente com aquelas pessoas que você acha que seria necessário, porque depressão não é brincadeira. Depressão, ela precisa de tratamento. Então, que vocês tenham uma ótima segunda, uma linda semana e até a próxima segunda-feira.